Hoje é um dia muito especial para você, mãe. Nós aqui como igreja, Cordeiro de Deus, Igreja Voz, queremos desejar a você, mãe, um feliz Dia das Mães, uma feliz noite das mães, não é? Quero deixar um versículo para você, lá em 1 Coríntios 13, que diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Um versículo que diz muito das mães, não é mesmo? A mãe que cuida, a mãe que protege, a mãe que apoia, a mãe que enxuga as lágrimas, a mãe que ensina e a mãe que ama e se doa. Nós podemos ver a mãe como exemplo do amor de Deus, que também expressou o seu amor para conosco, entregando seu único filho Jesus Cristo, por amor a mim e a você. Então, mãe, o seu valor muito excede a finas joias, como diz em Provérbios 31. Receba hoje de todo o amor de Deus para com a sua vida, que você se sinta amada, protegida, guardada pelo Pai, abençoada pelo Pai, e que você receba muito amor dos seus filhos, e que você possa olhar para eles e ver o fruto do seu trabalho, de todo o investimento que você tem feito. Com certeza você tem sido inundada do amor de Deus e recebido desse amor por meio dos seus filhos. Então receba um abraço bem apertado nosso da igreja e também dos seus filhos. E quando nós tivermos a oportunidade de estarmos juntos, poderemos nos abraçar pessoalmente, amém? E nós vamos orar por você, mãe. Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada mãe que nos ouve nessa hora, por cada mãe da Cordeiro de Deus. Graças te damos porque o Senhor tem sustentado, guardado e protegido cada uma. A nossa oração é que o Senhor continue o seu trabalhar na vida de cada mãe, ó Deus, gerando sempre filhos que alegre o seu coração, que tudo isso que nós proclamamos em Provérbios, em 1 Coríntios, Deus, que o amor é paciente, bondoso, seja duplicado na vida de cada mãe, ó Deus. Que a tua graça e o teu amor permaneça eternamente, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Espero que vocês estejam à vontade, que vocês louvem ao Senhor com todo o coração de vocês, que vocês se derramem na presença do Senhor nesse momento e que vocês estejam entregues a tudo que o Senhor vai fazer nesse lugar hoje. Amém? Deus abençoe. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por glória.
e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amada igreja, vamos agora ao tempo de dízimos e ofertas. Que você possa estar adorando a Deus e louvando Ele com o que você tem para semear na casa dele. Então não se intimide com o valor, mas se preocupe com a sua intenção, com o seu coração. O que o Espírito derramou e entregou nas suas mãos é aquilo que Ele confia na sua mão para entregar na casa de Deus. Amém? Glória a Deus.
Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Oh, oh, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Aleluia. Boa noite, igreja. Estamos aqui mais uma vez para celebrar a vida, celebrar o nosso Deus e trazer uma mensagem do coração do Pai para o nosso coração, amém? Quero te convidar a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças por mais esse tempo. Deus, nós sabemos que o Senhor nos trouxe nesse momento para falar o nosso coração. E nós te agradecemos porque cremos que o Senhor tem uma palavra que traz alento, traz paz, traz cura para nós, e nós nos abrimos para isso. Que o Senhor venha abrir cada coração nessa noite, para que nós possamos te receber, ó Deus, e te agradecer. Que haja gratidão em cada coração por podermos contar contigo e estarmos na tua presença, Deus. Nós oramos mais uma vez, em nome de Jesus, convidando o Espírito Santo para participar dessa reunião, dirigir essa reunião e falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para trazer, como falamos, uma mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque tenho a plena convicção que a mensagem que eu trago para o teu coração é algo que Deus ministra primeiro no meu coração. E ministra de uma forma muito especial. Tenho aprendido nesse tempo a depender mais de Deus, a ter mais relacionamento com o Espírito Santo, e eu tenho a plena convicção que essa palavra vem do coração do Pai para o teu, assim como veio para o meu, e que virá para o meu também agora, amém? Queridos, e o que realmente sinto no coração para compartilhar com vocês, primeiramente, até estava, quando preparava essa mensagem, pensando no tempo que nós já estamos aqui, né, no virtual. 45 dias, essa já é a 4ª ministração que a gente faz aqui no virtual, assim como a pastora Naildete também, né, temos revezado aí, e quarta vez já que estamos aqui no virtual. E a sensação que muitas vezes nós temos, né, diante de tudo que temos vivido, é a situação que parece que cada vez piora, né? Diante dessa pandemia, estávamos com expectativa de retomarmos as nossas atividades aí profissionais e vida normal, né? Há um tempo atrás, que se estendeu para agora, dia 11 de maio, parece que agora se estendeu de novo para fim de maio, começo de junho. Então, muitas vezes a gente se depara com uma situação que parece que cada vez se prolonga mais. E aí vem, né, a questão, né, para quê? Né? O porquê essa luta grande? Por que essa batalha grande? E muitas vezes a gente se faz essa pergunta, por quê? Né? Por quê? Temos orado, eu tenho a plena convicção que você também tem orado, e a nossa primeira oração sempre é essa: Senhor, passa de mim esse cálice, não é?
assim como Jesus Cristo fez, no momento que ele passaria por uma situação de muita agonia, que seria a cruz, ele também orou assim ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. E essa tem sido a nossa oração: Senhor, minimiza esse tempo. Senhor, afasta de nós, minimiza, tem misericórdia de nós. Nós temos orado assim, tenho a plena convicção que você também tem orado assim e tem esperado assim, que esse tempo seja minimizado. Mas diante de um tempo que tem sido prolongado, né, será que Deus não está nos pedindo para que nós façamos uma oração diferente? Não que nós não tenhamos que orar assim. A palavra do Senhor fala que nós temos que orar incansavelmente, orar sem cessar. Amém? Mas o que será? Será que não é o tempo da gente mudar a pergunta? Em vez de perguntar por quê, começar a perguntar para o Senhor para quê? Qual o propósito dele nesse tempo? Amém? E aí eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos meditar em 2 trechos que o Senhor trouxe para nós nessa questão de trocarmos a pergunta por quê, para quê. Amém? E a palavra do Senhor está lá em Deuteronômio 20. Nós vamos ler um trecho, que são os versos 1 e 4. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória. E depois, amados, o Salmo 23. Abra o Salmo 23 na sua Bíblia. E ela diz assim, um salmo bem conhecido, né? E muito propício para esse momento que estamos vivendo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, toma a sua palavra agora e ministra ao nosso coração de uma forma gloriosa e poderosa. Espírito Santo, ministra, cura, transforma, como nós já oramos, Pai, em nome de Jesus. Queridos, nós vemos aqui nesses 2 trechos 2 questões muito importantes que Deus quer ministrar a nós nessa noite. A primeira delas é que nós estamos numa luta, numa batalha. E nesse trecho aqui, Deus deixou claro para Israel. Israel estava para possuir a terra que Deus tinha prometido para eles, desde Abraão, formando um povo. E eles estavam prestes a conquistar essas terras, prestes a conquistar o território que Deus tinha dado a eles. E Deus convida o povo e diz: é tempo de luta, vocês vão enfrentar o inimigo, vão em frente, mas tenha a convicção de que eu estou com vocês. Esse é o tempo que Deus tem nos chamado a uma batalha, a uma luta. Nós somos encorajados e convidados por Deus a irmos para a luta. Amém? É uma luta, é uma batalha que todos nós estamos vivendo, seja menos ou mais, mas é uma batalha. Todos nós estamos vivendo, estamos sentindo na pele. É uma sensação muito estranha, uma sensação de estarmos limitados em muitas coisas. Mas aí a pergunta, né? Como nós temos encarado essa luta? Como nós temos passado por essa luta? Então, hoje a reflexão de Deus para o nosso coração é essa. Para quê? Qual o propósito que Deus tem para mim e para você no meio dessa luta? Amém?
E é sobre isso que eu quero falar. O tema da nossa ministração hoje é um tema de uma música que diz assim: é assim que eu luto as minhas guerras. No final, nós vamos colocar esse louvor e o Senhor vai ministrar mais ainda no nosso coração. O tema, então, é esse: como você tem lutado as suas batalhas, que Deus tem te convidado a enfrentar. Amém? Então, a primeira questão, amados, que eu gostaria de estar compartilhando é que guerras e lutas em Deus têm como propósito novas conquistas para Deus. Amém? Então, primeira reflexão dentro desse tema, como tenho lutado as minhas guerras, é que as guerras e as lutas em Deus têm um propósito de nos levar a novas conquistas para Deus. E nós vamos ver alguns exemplos dos filhos de Deus na Bíblia, que passaram por grandes lutas para chegarem na abundância do propósito que Deus tinha para a vida deles. Vamos pegar alguns exemplos. O primeiro deles é Davi. Davi só foi reconhecido e o ministério dele iniciou quando ele teve que enfrentar Golias. Ele passou por uma grande batalha para ser o rei de Israel. Primeiro, várias batalhas, mas a primeira delas foi um gigante chamado Golias. Depois nós temos Moisés. Alguns exemplos, são vários. Se você pegar todos os heróis da fé lá em Hebreus 11, você vai ver que todos eles precisaram enfrentar uma luta antes de conquistarem o propósito que Deus tinha feito, criado para que eles vivessem e vida fosse gerada naquele tempo. Então temos aqui Davi, depois temos Moisés. Moisés só conseguiu tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, enfrentando o faraó. José só conseguiu ser governador do Egito após enfrentar a traição dos irmãos, prisão e injúria. Jacó só conseguiu ser Israel e se tornar a nação de Deus em sua plenitude, enfrentando Deus numa luta ferrenha lá no vale, quando ele estava para encontrar o seu irmão. E Jesus, o exemplo de Jesus, ele só conseguiu ressuscitar depois que ele morreu e enfrentou a cruz. Então, amados, nós vemos aqui que o inimigo, todos os obstáculos que esses homens enfrentaram, eles tiveram um propósito, de promover a vida desses irmãos, desses servos, inclusive de Jesus, para um patamar maior. Então, primeiro ponto que nós temos que avaliar: como que eu tenho visto essa batalha? Como eu tenho visto essas lutas? Será que eu tenho enxergado dessa maneira? Será que eu tenho percebido isso? Que essas lutas, esses obstáculos, essa batalha na vida desses servos de Deus foram instrumentos do próprio Deus para levar esses homens para novos patamares? Amados, Moisés, ele só conseguiu chegar lá, levar o povo para a conquista que Deus tinha por meio dessa batalha. Jesus só conseguiu a ressurreição por meio da morte, por meio da cruz. Então, as lutas, essas batalhas, esses gigantes, eles foram instrumentos de Deus para levar esses homens para novos patamares. Será que Deus não está querendo te chamar numa condição cômoda, provavelmente numa vida que a gente estava acomodada, uma vida na rotina, estávamos já sabe aquela posição de rotina mesmo, de estabilidade. E quando vem uma luta, muitas vezes ela vem para nos sacudir. Por quê? Porque Deus quer nos levar para outro patamar, para outro nível, como nós temos ministrado aqui. Lembra da outra vez que ministramos sobre Josafá? Josafá conseguiu conquistar aquela batalha por meio do exército que ele enfrentou. Então, queridos, é uma reflexão para nós nessa noite. Como você tem encarado os seus inimigos? Primeiro, Deus está nos chamando para enfrentá-los. Segundo, como eu tenho encarado esse inimigo? Será que eu tenho visto esse inimigo como um instrumento de Deus para me levar para um nível que Deus me tem para nós em termos de cumprirmos o propósito profético que Ele nos gerou? Deus nos gerou para um propósito. Mas vamos pensar em Israel, entre aprisionamento e uma liberdade de Canaã, terra prometida, teve um deserto e teve batalha.
teve muita batalha, mas eles conquistaram. Então é importante a gente compreender isso, que as lutas, os obstáculos, as dificuldades, elas fazem parte do propósito de Deus. Porque essa luta e essas batalhas, elas cumprem 2 propósitos. Primeiro, nos fortalecer. Primeiro, nos levar mais próximo de Deus, estarmos mais confiantes nele, termos mais experiências, amadurecermos no Senhor. E segundo, nos levar a atingir o ápice do propósito profético que Deus tem para cumprir em nós e através de nós. Assim foi na vida de todos os heróis da fé. Não foi fácil para eles. E não vai ser diferente para nós. Não vai. Então, vamos encarar de uma outra maneira, amém? Se até hoje você estava encarando isso como um peso, como um fardo, encare como uma oportunidade que Deus está te dando para você ir para um outro patamar, em todas as áreas da sua vida, seja espiritual, seja ministério, seja trabalho. Comece a refletir, Deus, daquilo que o Senhor me deu, como eu posso transformar um limão numa limonada, não é assim? Me ajude a transformar esse limão numa limonada, em nome de Jesus. E Deus vai te dar criatividade, Deus vai te dar ânimo, Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar uma luz no meio da escuridão, Deus vai te dar, às vezes, uma porta que vai se abrir diferente daquela que você tinha. É o tempo do novo de Deus, queridos. É o tempo do novo. Eu tenho essa plena convicção que o propósito de Deus sempre é bom, porque a palavra do Senhor fala que em todas as coisas nós somos mais que vencedores e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, esse obstáculo, essa luta, esse inimigo invisível, ele tem cooperado, ele há de cooperar e ele está cooperando para o nosso bem, para o nosso crescimento e para que nós possamos conquistar aquilo que está para conquistar. De Deus para nós e para as outras pessoas. Israel era para ser uma nação escolhida. Para que ela se transformasse nessa nação poderosa e forte, ela precisou enfrentar vários inimigos para chegar em Canaã. Então, encare assim, que é um tempo que Deus está nos dando para a gente enfrentar esse inimigo, porque coisas maiores estão por vir. Mas nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando e fazendo e termos a postura correta. Amém? Então, primeiro ponto é entender assim. Segundo, como eu posso, né? De repente você pode falar, puxa vida, parece tão fácil, né? Parece tão fácil, mas na minha realidade não tem sido muito assim. Como que eu posso encarar assim? Lembra que nós ministramos lá atrás de Josafá? Quando ele estava num momento de muita aflição, ele começou a batalha aflito. Mas no momento que ele teve uma cura, ele já se colocou de uma outra forma. Então, amados, a segunda ponto para que a gente possa encarar essa luta como algo positivo, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para enxergar dessa forma e entender que o amor de Deus por mim, ele é eterno. Nós precisamos ter essa experiência com Deus que nos ama. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus e a certeza que Ele está comigo. Então, primeiro ponto, qual a nossa identidade? Quem nós somos? Será que Deus nos abandonou no meio da batalha? Será que Ele se esqueceu de nós? Será que Ele não tem ouvido a nossa oração? Quem sou eu para Deus? Às vezes, essas batalhas, o inimigo quer exatamente isso, nos fazer enxergar aquilo que nós não somos. Mas, queridos, é muito importante nessa hora você se lembrar de quem você é, do que Cristo fez na cruz por você, te resgatou da condição de uma criatura para uma condição de filho. Você é filho, eu sou filha, e o Pai, os olhos do Senhor estão sobre nós. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele nos ama. E aí nós entramos no Salmo 23, queridos, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E a gente vai ali para o verso 1, 2 e 3, nada vai nos faltar. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes e guia-nos às águas tranquilas e refrigera-nos a alma. E guia-nos pelas veredas da justiça. O nosso Deus, Ele se coloca aqui como Deus que é um pastor, que cuida das suas ovelhas, que não permitirá que nada nos falte, que nos faz repousar em pastos verdejantes e vai nos guiar
às veredas de justiça, a um caminho seguro, a um caminho que nos conduz a um caminho certo, a um lugar certo. Como um bebê. Me veio, quando eu estava preparando essa música, me veio uma música que a gente canta aí de alguns louvores da Ana Paula Valadão, que diz assim, como um bebê que não precisa se preocupar, que está nas mãos dos pais. Você se lembra quando você era bebê? Com certeza não se lembra. Mas você está aqui me ouvindo hoje, você está me ouvindo, você está saudável, você está com todas as suas capacidades aí ativas, é porque alguém cuidou de você, meu querido. Quando você era bebê, você não tinha consciência de nada, alguém cuidou de você. Você não podia fazer nada, não conseguia se alimentar, nada. Estava totalmente dependente dos seus pais, que cuidaram de você. Tanto é que você está aqui agora. E assim é o nosso Deus. Ele deseja, Ele é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Ele quer nos conduzir a esses pastos verdejantes. E, inclusive, nos fazer entender que, mesmo que a gente tenha que passar pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Como a promessa que Ele deu lá para Israel. Israel, enfrente os seus inimigos, lute as suas batalhas, mas tenha convicção que essa batalha não é sua. Ele falou isso para Josafá, e nessa passagem que eu li para vocês, em Deuteronômio 20, ele fala a mesma coisa, a batalha não é sua, a batalha é minha. Mas eu quero que você, Israel, eu quero que você, meu irmão, enfrente essas batalhas na certeza que o seu pastor está com você, ele te ajuda, ele te sustenta e não precisa ter medo, não precisa ter medo. Somos nós que dominamos o inimigo e não é o contrário. O Senhor nos prometeu que estaria conosco no meio das batalhas. Tem um desenho que eu recebi essa semana do meu esposo, né? Que vocês já devem ter visto isso no WhatsApp, mensagens no Facebook. Tem 2 desenhinhos de um copo e 2 pessoas dentro do copo cheio de água. Uma pessoa está deitadinha em cima da água, boiando tranquilamente. A outra pessoa está se debatendo dentro da água. E aí a pergunta, né? Quem é você diante dos obstáculos, das dificuldades? Você é aquele que deita em cima da água e descansa à sombra do onipotente Deus? Ou você é aquele que está se debatendo com a água, lutando com a água, querendo não estar naquela água, se desesperando? Amados, é tempo da gente repensar como nós estamos vivendo, encarando essa água, essa batalha. E o que Deus quer fazer comigo e com você é que a gente viva esse quadro de descanso, de estarmos por cima da dificuldade, por cima do problema, não dizendo que ele não existe. Nesse exemplo que eu dei da água, a água estava ali. Ela estava ali. Qual era a condição? Ele precisava fazer alguma coisa, porque se ele não fizesse nada, ele ia morrer afogado, não é? Enquanto um está se debatendo, o outro está boiando, ele está em cima das águas, representando que o Senhor nos leva para esse descanso, para esse sossego, na hora da batalha, sem deixar de lutar, mas numa condição interior de filho, que confia no Pai que tem, que confia no pastor que cuida das ovelhas, que confia no Deus que está com ele em todo o tempo. E é assim que o Senhor quer que você passe por essa luta. Ele não quer dizer que não existe uma luta para você fugir de uma batalha. Não, é tempo da gente enfrentar as batalhas, é tempo da gente se cuidar, não é? Temos várias orientações aí da forma como devemos nos cuidar, usando máscara, fazendo o que for para evitar uma condição de uma enfermidade, enfim, no seu trabalho, repensar, puxa, se eu não estou podendo trabalhar do jeito que eu poderia, como eu posso fazer agora? De que forma eu posso fazer, Deus? Me dá sabedoria para eu me reinventar. Ou o Senhor trazer para mim a reinvenção do meu trabalho, do meu negócio, do meu ministério. É tempo de mudanças, meus queridos. É tempo da gente sair da zona de conforto. É tempo de sair de uma rotina para o novo de Deus. Eu quero te trazer uma palavra de esperança e de fé. Deus está construindo algo novo na minha vida e na sua vida. É isso que a luz está surgindo. E nós precisamos estar atentos a isso. Olhar para Deus na certeza que o novo está chegando e Ele está nos preparando para esse novo. Em nome de Jesus. Amém? E, queridos, e uma outra reflexão
em cima disso, em cima desses dois aspectos. Primeiro, que temos vivido uma luta. Segundo, que somos filhos. Como Ele nos pede para vivermos essa luta? E aqui está o ponto da nossa ministração. Assim que eu luto as minhas guerras. O Senhor me deu essa palavra num dia que eu estava refletindo sobre isso, com o meu coração agoniado com algumas questões. E Ele me trouxe essa palavra muito clara lá dentro de mim. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? Essa é a palavra de Deus para o teu coração hoje. Mesmo diante de luta, mesmo diante de dificuldade, o Senhor ministra no meu coração e no seu coração que Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, na presença dessa pandemia, na presença de todos os problemas financeiros, econômicos, políticos, saúde, na presença do caos. Se você está aliançado com o Senhor, se você é filho de Deus, se você crê, se você está com Ele, se você teme a Ele, pode ter certeza que uma mesa está preparada para você e para mim, na presença do inimigo, na presença do caos. Nós temos mesa, queridos. E essa palavra ela foi confirmada para mim, por isso que eu tenho a plena convicção que essa palavra é do coração de Deus. Em 2 momentos ela foi confirmada no meu coração. Primeiro, que logo depois que Deus pôs essa palavra no meu coração, me veio uma música que a gente vai ministrar. E eu só tinha um trecho dessa música, que era assim que eu luto as minhas guerras. Tem alguns cantores gospel, como Gabriel Guedes, Fernandinho, que cantam esse louvor, só esse trecho. Porque só esse trecho já é suficiente para Deus ministrar no nosso coração. Mas nesse dia, eu coloquei um outro cantor. E ele cantou a música inteira, amados. E você sabe como começa a música? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando eu vi esse louvor, queridos, eu chorei. Porque ali eu vi o cuidado de Deus, a voz de Deus falando ao meu coração. Passaram-se 2 dias, uma irmã me chama e diz que teve um sonho comigo. E ela sonhou exatamente isso, que ela estava num lado e eu estava do outro, e ela dizia para mim: Lu, vem aqui que tem uma mesa preparada, uma mesa, vem para a mesa. E ali eu entendi o Senhor nos chamando para uma mesa, nos chamando para uma unção fresca, nos chamando para um cálice que transborda, queridos, na presença do nosso Deus, a vida, a cura, a transformação, a esperança. Eu quero trazer essa palavra para você, que Deus prepara uma mesa para você no meio do caos, no meio do inimigo. Ele tem uma mesa para você. Creia nessa mesa. Amém? E aí eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que significa essa mesa? O que significa o óleo? O que significa? Amados, o Senhor tem provisão para a minha vida e para a sua vida. O que significa? A presença dEle. A presença dEle é tudo isso, é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. E eu vou falar um pouco para você o que significa esses 3 elementos, que é a essência da nossa ministração hoje. Que eu quero trazer para o teu coração, que Ele te encha de esperança e de fé, de quem nós somos em Deus e o que Ele faz para aqueles que estão nele. Por isso, não temas. Não temas mal algum, não temas o que você tem visto com seus olhos físicos. Em nome de Jesus, eu oro agora para que Deus abra o seu entendimento, para que você compreenda as coisas espirituais, compreenda o reino de Deus, que a sua mente se abra agora para você compreender a palavra do Senhor. Eu oro para que os seus ouvidos se abram, para que você ouça a voz do Espírito Santo. E eu oro também para que os seus olhos se abram, para que você enxergue aquilo que Deus quer que você enxergue. As coisas espirituais, o reino espiritual, e não o que esse mundo está te mostrando. Amém? Então, os nossos olhos estão abertos para a gente enxergar além. E a primeira coisa, a mesa. O que significa a mesa? Queridos, mesa fala de, em primeiro lugar, de um lugar de comunhão, de um lugar de relacionamento. Mesa fala de honra, de provisão.
É isso que a mesa fala. E na época de Davi, era costume você convidar para a mesa, para um jantar na sua casa, somente os íntimos. E esse convite era, na grande maioria das vezes, para celebrar uma vitória e para uma aliança, para se firmar uma aliança ou para se renovar uma aliança. Amém? E mesa também fala de uma extensão, de se estender a algo, como uma toalha, como um piquenique. E Davi, naquele momento que ele escreveu esse salmo, ele estava num momento de muita luta, de muitos inimigos, cercando a vida dele. E naquele instante, quando ele foi escrever esse salmo, Deus ministrou no coração dele: Davi, eu estendi uma mesa, eu estendi uma toalha, porque eu renovo a minha aliança com você, eu faço uma aliança com você e eu fortaleço essa aliança. Jesus, lembra que nós ministramos isso lá na Páscoa? Antes dele ser entregue, no dia anterior da morte dele, ele preparou uma mesa diante dos seus discípulos e ali eles ceiaram. Ali o Senhor estabeleceu uma aliança com os seus 12 apóstolos, com os seus 12 discípulos. Então, queridos, esse é o tempo que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, para que a aliança seja renovada, seja criada ou seja fortalecida. Se você está longe dos caminhos do Senhor, esse é o tempo de voltar, de restaurar a aliança que foi, por algum motivo, desconectada. Se você ainda não teve a oportunidade de fazer uma aliança com o Senhor, hoje é o dia de você se aliançar com o Pai. E se você já está aliançado com o Pai, hoje Ele fortalece essa aliança e te dá a convicção que a aliança que Ele tem com você é que te dá todos os direitos do reino, a bênção do reino, a proteção do reino, a paz do reino, tudo que Ele conquistou naquela cruz, e quando Ele ali passou, amados. Então a mesa fala disso. A mesa fala também de relacionamento. A aliança nos faz conexão com Deus direto, uma conexão eterna, uma conexão que Jesus comprou para nós. Nós não precisamos de mais nada para nos conectar com o Pai, só Cristo Jesus. Então a mesa fala disso, fala de relacionamento, fala primeiro de aliança, depois fala de relacionamento, e terceiro lugar fala de provisão. Provisão. Então, amados, e tudo isso na presença dos inimigos. Então, não é mais o inimigo que olha para você numa condição de estar acima de você. Ao contrário, não é ele que domina você. Não é ele que zomba de nós no momento da luta. É o contrário. Deus nos faz ao contrário. Ele nos exalta diante do inimigo. Como você tem se visto diante do inimigo? Hoje eu profetizo sobre a sua vida a condição de quem está no controle com o Senhor, na condição de autoridade. Você é que está na condição de honra e o inimigo está assistindo a sua posição diante dele. E é ele que está debaixo dos teus pés, e não ao contrário. E não ao contrário, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, diante dos inimigos. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos porque o Senhor está conosco e o Senhor nos coloca nessa condição. Amém, queridos? Então, nós é que estamos acima do inimigo e não o inimigo acima de nós. Hoje nós revertemos essa chave. Em nome de Jesus, nós tiramos essa chave das mãos dos inimigos e trazemos para nós, porque é Ele que está debaixo dos nossos pés. É Ele que assiste a honra de Deus na nossa vida. Você é honrado pelo Pai, eu sou honrada pelo Pai, e o inimigo está debaixo dos nossos pés, e nós prevalecemos sobre ele, em nome de Jesus, em todas as esferas da sua vida. É assim que Deus quer que você lute as suas guerras, nessa condição. Não importa o que está acontecendo, está difícil para todo mundo. Eu trabalho com recrutamento e seleção. Eu estou tendo que repensar a forma de trabalho, passar tudo para o online,
pensar em novos produtos de trabalho, investir um pouco mais em marketing que eu não fazia. Amados, está sendo uma bênção. Essa semana Deus me mostrou como está sendo bênção, que eu estou inovando. E outro dia eu estava conversando com um consultor, ele me deu os parabéns por umas coisas que a gente está fazendo diferente. Eu sempre me achei uma pessoa que não tinha muita criatividade, que eu sou muito de executar, de fazer. Mas eu louvei tanto a Deus, eu pude enxergar um novo jeito de fazer o meu trabalho, uma nova forma. Olha aqui, nós estamos aqui, uma nova forma para ministrar o teu coração. É diferente? A gente sente falta? Sente. Mas quantas vidas estão sendo alcançadas por essa ministração agora, que não estariam sendo, se estivéssemos só aqui nas quatro paredes? Então, Deus é Deus, queridos. Ele sabe do jeito que Ele vai fazer, mas transforme o limão numa limonada. Eu tenho pedido para Deus fazer isso na minha vida. Senhor, que eu possa fazer desse limão uma limonada. E graças ao nome de Jesus, Ele tem me ajudado. Não é fácil, porque, como eu falei, nós estávamos acostumados com um jeito, com uma forma, e sair desse casulo, sair da mesmice, para muitos não é fácil. Para quem já estava acostumado, que é mais inovador, empreendedor, né? Talvez não, isso não tenha sido dificuldade, mas para quem já estava um pouquinho numa zona de conforto, pode ser difícil, mas não é impossível. É a oportunidade de Deus para o teu coração, para o meu coração, amém? E vamos caminhando. Aí falamos da mesa. Segundo ponto, como passar por essa guerra? Assim que eu luto minhas guerras. Primeiro, lutar sentando na mesa, usufruindo dessa mesa. Segundo lugar, o Senhor nos dá uma unção fresca. Ele diz que Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo. Então, depois que Ele preparou uma mesa na presença dos nossos inimigos, nos provendo de aliança, nos provendo de relacionamento, nos provendo da provisão, do banquete, da festa da vitória, diante dos inimigos, Ele unge a nossa cabeça com óleo. Na época também de Davi, na tradição judaica, quando você convidava alguém para a sua casa, eles tinham o hábito de ungir a cabeça e lavar os pés do convidado. Isso era uma questão de honra. Honra para quem estava ali, amados. Era honra. Então, o óleo significa honra, convidado de honra. Deus, Ele ungiu a honra. Aquela mulher, Maria, ungiu Jesus quando Ele ia ser morto. Ela ungiu com tudo que ela tinha, com óleo de alabastro, porque Ele era honrado, Ele era adorado. Assim Deus nos vê assim, Ele nos honra com o óleo da alegria, com o óleo também fala da capacitação. Nesse tempo Deus está nos capacitando para mistérios e para desafios maiores, como eu falei, para que nós possamos atingir o ápice do nosso chamado, do nosso ministério. Esse é o tempo que Ele está nos capacitando, nos ungindo com óleo. O óleo também fala do Espírito Santo. Temos a oportunidade de termos mais experiência com o Espírito Santo. Ouvir mais o Espírito, darmos mais lugar para o Espírito Santo, ter uma relação com o Espírito Santo íntima. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele é uma pessoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Como está a sua relação com o Espírito Santo? Esse é o tempo que Deus tem nos brindado com o óleo da capacitação, da honra e da intimidade com o Espírito Santo, de você falar com Ele, de você abrir o seu coração, de você ter experiências com Ele, poderosas, que serão usadas grandemente para os desafios maiores que estão vindo e para o desafio de hoje, de você ter experiências assim, como nós temos tido, de acordar nas madrugadas, às vezes com o coração aflito, e ir falar com Deus e receber uma palavra e depois receber confirmação. Isso é tratamento de Deus, isso é o óleo da unção. Amém? Então, Deus diz lá em Salmo 45:7, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que aos seus companheiros. Amados, toma essa palavra para o teu coração, Ele te ungiu com óleo de alegria. Se você está ouvindo essa palavra e seu coração está queimando, receba essa convicção que a alegria do Senhor é com você e que Ele te fez especial, Ele te fez
dele, para ele, como ele falou com Davi. Davi, eu te ungi com óleo de alegria, mais do que dos seus companheiros, mais daqueles que não estão tendo essa intimidade que você tem comigo. Davi viveu muitas batalhas, mas ele era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração voltado para Deus. E ele vencia as batalhas na força de quem? De Deus. Cada batalha, como Davi enfrentou Golias, como, amados? Ele enfrentou Golias com armamentos, ele enfrentou Golias com estilingue, do jeitinho que ele sabia. Mas o coração dele aprendeu essa verdade. Deus é comigo. Quem vai me dar essa vitória é Deus. E assim foi. Quem fez ele vencer não foi ele. Muito pelo contrário. Totalmente no nada dele. Ele até tentou colocar armamentos lá dos outros reis. Salomão, não, Saul. Falou para ele, põe lá, veste a armadura para ele enfrentar o Golias. Ele até pôs, mas ele falou, isso aqui não é meu, não, eu não consigo, eu vou enfrentar do jeito que sou. E assim ele fez, mas ele tinha confiança em quem? Em Deus. Tanto é que ele falou para Golias, você vem contra mim, contra paus, contra ferros, contra flecha, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Senhor. E é assim que Deus quer que a gente enfrente as nossas batalhas, nessa certeza que Ele preparou uma mesa, que Ele nos ungiu, e por fim, Ele faz a nosso cálice transbordar. Queridos, outra tradição aqui judaica, quando o convidado estava ali, usufruindo daquele banquete, recebendo da unção, os seus pés sendo lavados, uma honra ali, uma aliança estava sendo feita, renovada, existia um sinal do quanto que aquele anfitrião estava feliz com o convidado. Qual era o sinal? O cálice sempre cheio. O convidado sabia que era hora de se retirar na hora que o cálice estava vazio. Então, se você estava sendo uma companhia boa, o seu cálice estava sempre cheio, porque o anfitrião não queria que você fosse embora. Então, ele estava sempre enchendo ali a sua taça com o cálice. Deus enche o seu cálice, o meu cálice, todo o tempo. O nosso cálice está transbordando. Isso significa que a nossa companhia para Deus, ela é muito agradável, queridos. Deus deseja estar com você e Ele está transbordando. Quanto mais você o buscar, quanto mais você desejar estar na presença dEle, mais e mais Ele vai desejar estar com você. Mais e mais as águas do Espírito fluirão no seu interior e mais você será abençoado. Não tem como nós estarmos na presença, na mesa, receber da unção, receber do cálice e não sermos abençoados. Pode ter convicção, querido, que mesmo no deserto, a água brota, descansa, enfrenta os seus desertos, enfrenta os seus medos, enfrenta os seus inimigos, descansa nele. Na hora certa Ele vai mandar a água. Nós estamos sendo convidados a depender do Senhor todo o tempo. A maneira mudou, tudo mudou. Não é mais do jeito que era antes. Agora é depender de Deus, do jeito de Deus. Não veio de um jeito virar do outro. Ah, mas o meio de eu ganhar meu pão antes era vendendo pão na padaria. Não estou tendo a condição. Descansa, Deus vai enviar o pão de uma outra maneira. Ele vai te dar uma outra ideia, Ele vai levantar alguém para te ajudar. O seu papel é sentar na mesa. É fácil? Não é. Mas o convite de Deus hoje para mim e para você é esse. Senta na mesa. Deixa eu cuidar de você, deixa eu te servir. Deixa eu ser Deus na sua vida. Deixa eu ungir sua cabeça com óleo, te capacitar. E deixa eu fazer o seu cálice transbordar na minha presença. Deleita-te na minha presença e eu satisfarei os desejos do seu coração. É o tempo da gente se deleitar, queridos. Pare de se debater. Pare de querer resolver os problemas da sua forma. Não é mais da sua forma. Por mais que você seja inteligente, essa inteligência veio de Deus. Por mais que você tenha recursos deste mundo e esse recurso veio de Deus. Mas o Senhor nos convida hoje a pelejar a luta na força dEle, do jeito dEle, da maneira dEle. E o convite para você é: deleita-te em mim, descansa em mim, relaxa em mim, que eu vou fazer as coisas da forma como tem que ser feita. E enquanto isso, eu estou te guardando, estou te protegendo, estou te fortalecendo. Em nome de Jesus. E uma última reflexão para a gente finalizar, queridos.
me veio muito, que é essa música, assim que eu luto as minhas guerras, ela me remeteu a 2 passagens bíblicas, o Salmo 23, porque é o Salmo 23 essa música. Eu convido você depois a fechar a porta do seu quarto e se entregar à adoração nesse louvor. Deus vai falar mais ainda no teu coração, amém? Muitas vezes Deus fala comigo, queridos. Inclusive, essa semana foi muito corrido para mim, muito, né? Que além de fazer a rotina ali que a gente tem, Deus tem me despertado para coisas diferentes. Foi muito corrido, eu trabalhei bastante mesmo, ao ponto de 3 noites eu precisava tomar dipirona para conseguir relaxar e dormir. Mas graças a Deus eu dormi, acordava turbinada no Espírito Santo, né? E aí ontem eu fui preparar essa palavra. A palavra já estava no meu espírito, Deus já tinha me dado, mas eu precisava elaborar isso. E a princípio eu estava pensando em fazer pela mente. E aí eu falei, não quero nada da mente, eu quero aprender o novo de Deus. Fechei a porta do quarto, coloquei esse louvor e ali fiquei. Enquanto eu estava ali, amados, o Espírito vai ministrando, Ele vai falando. Depois que eu sentei, foi super fácil. Eu não precisei ficar lá com a mente, estava tudo dentro de mim já. Eu falei, Espírito, agora fala, deixa eu pôr isso no papel. E ali foi fazendo, amado, sai. É muito melhor. Eu te falo uma coisa, quando a gente está entendendo tudo isso, fica leve passar pela luta, não é mais peso. Em nome de Jesus, eu quero que você compreenda isso agora, que o Espírito já abriu o seu entendimento, para que você compreenda que quando nós estamos nessa dimensão, fica leve passar pelo deserto. E é essa condição que eu tenho pedido, Pai, me ajude a ter essa percepção todos os dias, mesmo que outro inimigo se levante, mas que eu tenha essa percepção, essa condição, da mesma condição que Eliseu teve com o seu servo, com o seu moço, que é a final da nossa ministração. Como eu falei, quando Deus me deu esse louvor, Salmo 23, e essa passagem de 2 Reis 6, 9 e 10. Quando Eliseu estava ali, sendo atacado por o exército da Síria. Eles estavam encurralados, veio um exército muito grande. E naquela condição a gente vê de novo os 2 personagens, o que se debatia na água e aquele que estava calmamente deitado ali nas águas, né? Até brinquei com meu marido que me mandou essa mensagem, eu falei, puxa, é um pouco nós dois, né? Que a gente tem um temperamento um pouquinho diferente, eu sou mais agitada. Ele é super tranquilo, ele descansa em Deus. E foi ele até que me mandou, eu falei, tá bem a gente aí, né? Para eu aprender mesmo. E nesse momento a gente vê esses 2 cenários, Eliseu e o seu moço, Geazi. Na hora que veio aquele exército, Geazi ficou desesperado. Geazi falou, meu pai, o que vai acontecer com a gente agora? E naquele momento ele perguntou para Eliseu, e agora, Eliseu, o que vai ser de nós? E Eliseu estava ali calmo, tranquilo. E Eliseu só fala para Deus, Pai, abra os olhos para que ele veja. Ele só fez essa oração. E eu faço essa oração para a sua vida agora, para a minha vida de novo. Já fizemos, mas eu faço mais uma vez para reforçar. Que o Senhor abra os seus olhos, para que você enxergue e veja o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Em nome de Jesus, que você possa enxergar. E naquele momento os olhos dele se abriram. E ele viu carros e cavalos de fogo ali. E ele viu que aqueles inimigos, diante de Deus, não eram nada. Em nome de Jesus, que essa visão venha repousar sobre nós. Que nós possamos enxergar o que está por trás de tudo isso que nós temos vivido. Anjos, fogo, carros, cavalos de fogo ao nosso redor. Amém? E com essa palavra, que maior é o que está em nós do que está no mundo, maior é o que está em você do que está nessa pandemia, todos os problemas que ela tem gerado, queridos. Maior é Deus que está conosco, maior é Deus que nos faz enxergar os propósitos dele por meio dessa batalha, dessa luta. Amém? Então, em nome de Jesus, agora é o tempo da gente receber essa palavra no nosso coração. E eu quero te convidar a sair dessa condição de se ver debatendo, de se ver lutando, uma luta sua.
e se colocar numa condição, nesses 2 copinhos, de Eliseu e Geazi, e desses copinhos que eu disse, um se debatendo, lutando do seu jeito, na sua força, e o outro simplesmente boiando e permitindo que Deus lute as suas lutas, na certeza que Ele é conosco, que Ele está conosco, e dessa maneira nós passaremos por esse vale de uma forma tranquila, como Eliseu, que no momento que estava apertado, ele tinha, porque tinha certeza no seu coração, que maior era aquele que estava com ele, e ele pôde passar por aquele momento e ter a vitória. Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para mim, mas nesse processo de deserto, de luta, Ele está conosco, e Ele diz para mim, para você: não temas, não se desespere, não se apavore, eu estou com você, eu caminho com você, e eu tenho vitória para você. Senta na minha mesa, usufrui da minha aliança, curte a minha presença, recebe da unção que te renova agora, em nome de Jesus, e recebe da provisão, do transbordar do Espírito na sua vida, amados. Eu quero nessa hora orar agora. Nós vamos colocar o louvor que eu falei. Enquanto nós somos ministrados por esse louvor, nós vamos orar. Amém? Em nome de Jesus. Fecha seus olhos, queridos, e ouça o que Deus fala. Que há uma mesa preparada para nós lá na cruz do Calvário. Ele comprou e conquistou essa mesa para mim e para você. Se veja agora se colocando nessa mesa. Se veja agora como um convidado de honra, sendo convidado. Vem, filho meu. Vem, filho meu. Senta nessa mesa, que eu te honro. Eu te honro na presença dos seus inimigos. E nós vamos poder dizer que é assim que nós lutamos as nossas guerras. Vem, creia que a morte Jesus venceu. E a nossa voz, nós vamos louvar e adorar por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele fez por mim e por você. Ele pagou todo o preço, Ele morreu por nós, Ele entregou o seu sangue, o seu corpo, a sua vida, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você tivéssemos acesso ao trono do Pai, para que eu e você pudéssemos enfrentar as guerras assim, no descanso, na paz, na provisão. Aí, amados, no vale Ele caminha conosco. A sua misericórdia, a sua bondade sempre nos seguirão todos os dias da nossa vida. As nossas armas são louvor e gratidão. Comece a louvar, comece a adorar, comece a agradecer, comece a exaltar, comece a se alegrar agora. Creia que a morte Ele venceu. Ele venceu por mim, Ele venceu por você, e Ele te fez vencedor. Creia. Diga sim para Deus. Eleva os seus olhos agora para o alto e diga: assim, Senhor, assim que eu luto as minhas guerras. É assim, Deus, é assim. É assim, posicionado na mesa, bebendo, Deus, do cálice. Meu cálice transborda. O óleo da unção é derramado sobre a minha cabeça. Eu usufruo, Deus, da Tua presença, do banquete. E eu quero declarar agora, Pai, em nome de Jesus. Vamos declarar. Vamos declarar. Aleluia. É assim que lutamos. Obrigada, Deus, por nos fazer lutadores, guerreiros, confiantes. Parece. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Oh, aleluia, Deus. Recebe essa palavra, amados. Parece que você está cercado, mas não está. Porque Ele te guarda. Ele me guarda. Aleluia.
sou guardado. Fale isso para sua alma. Fale isso, parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. É assim que nós lutamos. É assim, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Agradeça agora ao Senhor. Agradeça, querido. Se veja sendo cuidado por Ele. Mesmo diante desse inimigo, mesmo diante do caos, mesmo diante de tudo que temos vivido, se veja agora sendo cuidado pelo seu Pai, sendo protegido. Se veja nessa mesa, se veja no colo do Pai. Ele te coloca agora no seu colo e diz para você: filho meu, não temas. Filho meu, descansa no meu colo, descansa na minha presença. Eu cuido de você, eu cuido da sua família, eu cuido de tudo que diz respeito a você. Eu cuido. E eu troco hoje as suas vestes de tristeza, de angústia, de preocupação, por vestes de louvor, por vestes de alegria, por vestes de paz. Recebe da unção nova, do óleo fresco, da abundância, da provisão do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, queridos. Obrigada. Agradeça ao Senhor. Agradeça. O seu povo santo, escolhido, separado. Ele te guarda, Ele me guarda. Tenha essa convicção, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, encerrando esse culto. Eu tenho a plena convicção que você não está mais como estava antes. E eu tenho a plena convicção que essa semana será uma semana diferente. Essa semana você terá experiências com o Pai, tanto no seu interior quanto fora de você. Milagres estão te esperando. Milagres estão me esperando. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, shalom. Receba a paz, receba a alegria e receba o louvor que agrada ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe e nos vemos daqui 15 dias. Em nome de Jesus. Abraço bem apertado. Tchauzinho.